Você já deve ter ouvido aquela frase assim: cuidado com os brasileiros em Londres, fica longe deles. Pois é, pode ter um fundinho de verdade nisso aí. Mas se não fosse os brasileiros aqui em Londres terem me ajudado, talvez eu não estaria no trabalho que eu estou hoje, ou eu não teria chegado até onde eu cheguei. Bom, na verdade, você tem que ficar longe de pessoas ruins. Pode ser brasileiros, pode ser ingleses e de qualquer nacionalidade. Você tem que afastar de pessoas ruins. Vou contar para vocês aqui como que eu consegui trabalho aqui em Londres. Para quem não me conhece, quem for novo aqui no canal, meu nome é Marcelo Reis e eu falo aqui da cidade de Londres, na Inglaterra. Vou fazer um vídeo aqui de caminhada, vou mostrando aqui as ruas, algumas casas para vocês, enquanto eu vou contando um pouquinho da minha história. Primeira coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui em Londres foi conhecer alguns brasileiros que moravam comigo na mesma casa. Desses próprios brasileiros que moravam nessa casa, eles me ajudaram a conseguir trabalho, ou seja, eu tive sorte de estar com uma galera aí do bem, né, por assim dizer, e eles mesmos me indicaram alguns trabalhos. Eu vim para estudar numa escola de inglês, eu conheci uma brasileira nessa escola já aqui em Londres, ela ficou na mesma sala que eu, e ela indicou uma brasileira que alugava casas aqui em Londres. Na verdade, alugava quartos, né? Porque a gente aluga aqui aos quartos. Eu entrei em contato com essa mulher, consegui um quarto para me alugar e fui morar direto nessa casa, tudo pela internet, tudo pelo Facebook, por grupos e tudo mais. Assim que eu cheguei nessa casa, tinha algumas pessoas brasileiras que moravam lá. Se eu não me engano, era 4, 5 pessoas que já estavam na casa. E eu fui pegando amizade. Uma das pessoas que moravam na casa já tinha trabalhado na construção, né? Na verdade, não construção, mas com jardinagem, né? Tipo, ele reformava jardins e tudo mais. E eu fui trabalhar com ele por indicação dessa pessoa que morava na casa. E eu fui trabalhar, mas eu não gostei, porque era muito longe de onde eu morava. Eu não achei o trampo legal, não gostei e estava meio desconfortável. Então eu decidi procurar outra coisa. Eu consegui entrar em contato com uma brasileira, que ela é dono de um restaurante brasileiro. Então a gente bateu um papo e tal. Ela falou, olha, por enquanto eu não estou precisando, mas se eu precisar eu te ligo, pode ser? Eu falei, pode ser. Passou 2 dias eu desempregado, precisando de qualquer coisa. De repente ela me ligou e eu tinha o número dela salvo. A hora que eu vi ela me ligando, eu falei, nossa, olha o trampo aparecendo. E era mesmo. Ela falou, você pode vir tal dia? E ia ter jogo de futebol lá no dia, por perto. E o restaurante dela era bem movimentado. Falei, vambora, demorou. Marquei, né? Agendei o horário, tal certinho. Cheguei lá. Trabalhei só um dia, mas ela não falou mais nada, ela não me ligou mais, pagou para mim tudo certinho e depois eu fui embora, não me ligou mais. E eu arrumei outro trabalho que foi também com uma pessoa que morava na casa onde eu ficava. Ou seja, essa mesma pessoa me indicou a obra e me indicou a trabalhar com o delivery, que é o que eu trabalho até hoje. Eu ainda estou no delivery, foi um dos melhores empregos que eu já tive, eu gosto de fazer delivery. E tô aqui até hoje. Esqueci de te contar um detalhe. Quando eu fui trabalhar no restaurante brasileiro, a mulher pediu a documentação. Como eu era recém-chegado, eu só tinha o meu passaporte brasileiro. Não estava válido, eu não estava ilegal nem nada. E ela perguntou, falou, você tem passaporte europeu? Eu falei, olha, eu não tenho. E do meu lado tinha um cara com passaporte português. Ele estava fazendo uma entrevista também. Olha pra você ver que situação. E ela olhou pro passaporte português e falou, você tem documentação, né? Tudo certinho. O cara falou, não, eu tenho. Sou casado com uma portuguesa e tudo mais. E ela falou, você não tem documentação? Eu falei, olha, não tenho. Aí eu pensei, já era, ela vai me mandar embora, nem precisa mais do meu trabalho. Ela falou assim, pois é, como é que a gente faz, hein? Porque eu precisava que você tivesse documentação. Eu falei, olha, eu já preferi te falar a verdade. E aqui, ó, infelizmente, é um detalhe muito complicado, mas eu vou mencionar aqui, porque eu gosto de ser bem verdadeiro nos meus vídeos. Eu não gosto de
de iludir, de passar mentiraiada. Eu gosto de falar a realidade mesmo. Antigamente, a galera fazia passaporte falso e não deixa de ser um crime, certo? E hoje é um pouquinho mais complicado porque existe um sistema do governo que você tem que ter um cadastro, né? Você tem que ter o settle ou pre-settle. Quem tem o settle é para pessoas que moram aqui há mais de 5 anos. Quem tem o pre-settle são para pessoas que moram há menos de 5 anos. Ou você tem o passaporte britânico, né? Esses 3 tipos você tem que se enquadrar em um desses 3 tipos, né? Ou você tem o settle, ou você tem o pre-settle, ou você tem o passaporte britânico. Mas enfim, ela me contratou mesmo assim. Ela falou, olha, faz o seguinte, vem aqui tal dia que eu tenho uma vaga para você aqui. Fiquei esperando, ela me ligou 2 dias depois. Aí fui lá, fiz o trampo, trabalhei na cozinha e tudo mais, ajudava, limpava as mesas, mas ficou por isso mesmo. Bom, então foi mais ou menos assim que eu consegui trabalho. Demorei aí cerca de uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, porque quando eu cheguei, eu ficava no basement flat, que é tipo um quartozinho que tem embaixo da terra, abaixo do nível do solo, né, do nível da casa. Aqui é muito comum ter esse tipo de casa, né? A maioria aqui é tipo um quartinho que tem como se fosse um cômodo a mais embaixo da terra. Eu ficava lá tipo uns 2 meses sem sair de casa, saía só para ir no supermercado, dar uma voltinha na esquina, porque eu tava sozinho, ficava com medo, enfim. Foi uns 2 ou 3 meses dentro de casa até ter coragem de poder sair para a rua. Esse ditado aí de que você tem que se afastar dos brasileiros, ele pode ser verdade por partes, mas quem vai te salvar aqui, meu amigo, vão ser as pessoas que já têm experiência, as pessoas que já moram aqui há muito tempo, já sabem como que funcionam as coisas e eles vão te indicar para outras vagas. Se você está aqui, se você foi indicado por uma pessoa de outra nacionalidade, beleza, mas a maioria dos casos são pessoas que moram aqui e são os brasileiros. Por outro lado, se você já tem um bom nível de inglês, a melhor coisa que eu aconselho você a fazer é afastar o máximo possível de brasileiros, porque você tem que se habituar com a cultura britânica e você tem que aprender a desenvolver o seu inglês. Mesmo que você já tenha um bom nível de inglês, pode ser necessário você ter contato com os britânicos para você aperfeiçoar ainda mais e poder se comunicar na mesma linguagem que eles, o que é muito difícil para muitas pessoas. Existe um tabu aí que é difícil de ser quebrado, principalmente por você ter contato com brasileiros todos os dias. Então, moral da história, como que faz para uma pessoa conseguir trabalho aqui? Primeira coisa, você chegou aqui em Londres hoje, você precisa trabalhar. O primeiro passo é você procurar por grupos de brasileiros, principalmente se você não falar inglês, tá? Já que você fala inglês, você procura emprego em qualquer lugar que seja do seu interesse, porque você vai saber se comunicar. Mas a maioria das pessoas aqui pede para mim explicar como funciona e tudo mais, e a maioria não fala inglês, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Não estou incentivando a vir sem falar inglês nem nada. Só estou passando aqui o que é a realidade. Como eu sempre falo, se vocês curtirem aí, se inscreve aqui no canal. Pode deixar aí nos comentários também se vocês quiserem saber alguma coisa. Além de vocês tirarem as dúvidas, vocês podem me dar sugestão também para estar fazendo outros vídeos. Eu gosto de fazer os meus vídeos baseados na opinião de vocês, porque o comentário que você deixa aqui embaixo do vídeo é uma dúvida que muitas pessoas têm, entenderam? Principalmente pelo fato das pessoas não terem vivenciado, né, um tipo de vida fora do país, alguma coisa do tipo. Espero que vocês tenham curtido essa história aí. Se vocês gostarem do conteúdo, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal. Importantíssimo que vocês deixem o comentário aqui embaixo para tirar a dúvida e ao mesmo tempo me dar a sugestão de fazer outros vídeos. E não esquece de deixar o like também, que é nosso combustível de gravar vídeos. Valeu!